Bem-vindos a mais um debate-papo. E nós vamos aqui estar hoje convidando o pastor Eduardo Fernandes. Ele ainda não entrou. Ainda não entrou. Nós hoje estaremos recebendo o pastor Eduardo Fernandes, que é o pastor da Igreja Evangélica Maranata, presidente desse ministério e também que está à frente ao trabalho da ARC Brasil, a Associação de Igrejas que se Relacionam, justamente para que possamos conversar um pouco sobre o trabalho da ARC. Bem, parece que o Eduardo já entrou, vamos chamar agora o Eduardo. Vamos aqui. Ok, entrou. Tudo bem, Eduardo? Shalom. Hoje foi por pouco, hoje deu problema aqui na internet, deu problema em tudo. Eu digo, essas coisas são ótimas quando elas funcionam. Quando elas dão problema, elas são uma dor de cabeça mesmo. E eu estava falando que você é presidente das Igrejas Evangélicas Maranata, né? É pastor aí na ilha de Guaratiba e está à frente do trabalho da ARC, da Associação de Igrejas que se Relacionam, da ARC Brasil, iniciando esse trabalho aqui no Brasil. Me diz uma coisa, Eduardo, embora eu saiba, para que os outros possam saber, né, com suas próprias palavras, o que é a ARC? O que ela se propõe? Bom, primeiramente, boa tarde, Luísio. Graça e paz a todos, os amados irmãos, os que estão agora, os que virão mais adiante, né? As lives, elas vão... Vai entrando. Mas, sim, é uma alegria poder falar desse trabalho da ARC, né? Como você falou, a ARC é uma associação de igrejas relacionais. São igrejas que mantêm um relacionamento, né? Não é um conselho de pastores ou um conselho representativo, mas é uma associação de igrejas que construíram um relacionamento e que entenderam que a unidade do corpo e a comunhão é extremamente importante para o avanço e para o crescimento do Evangelho, né, para a expansão do Evangelho no mundo. Então, são igrejas que têm suas linhas doutrinárias, têm as suas estruturas denominacionais, mas isso não impede de trabalharem junto com o objetivo de construírem um projeto de evangelização, que é essa a ideia, né? Porque esse relacionamento tem um objetivo, que é equipar a igreja, lançar novas igrejas, equipar igrejas que estão sendo lançadas, como também trazer uma conexão forte, um relacionamento forte com as lideranças. Então, isso é o espírito da ARC, né? A ideia de plantar igrejas onde a igreja ainda não alcançou, a região que ela não alcançou. E isso tem sido um desafio que começou lá nos Estados Unidos. É uma história até muito bonita, uma história muito interessante, de como eles construíram essa ideia, de como isso começou, né? Era algo muito de dois pastores que tiveram essa iniciativa, mas que logo depois formou-se uma grande equipe e hoje a ARC realmente é uma estrutura grande que está nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na África do Sul, e desde 2014 estamos caminhando e em 2018 oficializamos a ARC Brasil. Entendo. Mas, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, você disse que eram dois pastores, mas para que as pessoas até tenham uma ideia, como é que isso se desenvolveu lá na América? Bem, é legal. A história é a seguinte, né? Nós temos, na década de 90,
uma grande expansão, você sabe disso, houve um grande movimento de igrejas celulares no mundo, depois houve aquele grande mover em Bogotá, na Colômbia, com muitas lideranças do mundo vindo conhecer sobre o movimento celular, e entre eles havia um grupo da igreja da Bethany, lá de Baton Rouge, em Louisiana, e eles foram lá, isso em meados de 94. E eles tiveram, então, um contato com formação de pequenos grupos. Eles tiveram esse início. Então, levaram isso para a igreja da Bethany, esse trabalho cresceu, e mais tarde, 2 pastores, que é o Chris Rogers, né, e o Rick Bassett, eles tiveram a iniciativa de plantar igrejas. Então, eles tiveram um propósito de levar, de sair, de plantar uma igreja. Essa era a visão, né? Você começava a ganhar vidas, consolidá-las, discipulá-las e enviá-las. Então, eles tinham a ideia de que o objetivo final era sermos enviados, de fato, plantar uma nova igreja. Então, eles foram e tiveram um relacionamento fortalecido num propósito de ajudarem um ou outro nessa formação de igreja. Eram geografias diferentes, né? O Chris Jorge foi para o Alabama, para Birmingham, e ali ele começou o trabalho da igreja. Claro, eles tiveram a ideia de plantar, idealizaram, fizeram todo aquele princípio de formação, mas não tinham recurso para isso. Então, eles foram procurar um pastor que tinha uma visão assim, muito de apoio, uma visão que, embora ainda não era arque, ele tinha uma visão de pastoral, de ajudar lideranças, de fortalecer liderança, que era o Billy Hosby. E Billy Hosby, ele vai e determina, então, uma oferta de $25 mil para cada um deles para esse objetivo. Então, são $50 mil iniciais que eles vão, cada um para um canto, e eles tinham uma combinação de que, se eu não der certo, acontecer alguma coisa, você me acolhe na sua igreja, né? Isso já é uma demonstração de quão importante essa comunhão, né? E isso traz proteção, traz segurança, né? Foi um negócio muito legal. E eles, de fato, tiveram muito êxito, porque eles tiveram aquele início, aquele start no início, mas depois, mais tarde, a gente vai entender na formação de uma plantação de uma igreja que a igreja precisa de recursos para ser plantada e precisa ter um mapa de implantação. Ela precisa saber exatamente o que vai fazer durante aquele ano que ela vai plantar. E eles tinham ali um custo mais ou menos de $12.500 por mês, cada um na sua região. E eles colocaram o objetivo, que é o espírito da arca, esse é o DNA da arca, de que quem recebe ajuda o outro, né? Então ele recebe ajuda para plantar, mas ele se torna uma igreja missionária, se torna uma igreja de apoiar outros que estarão implantando em outros territórios. Então, no terceiro mês, eles já tinham esse recurso já para devolver para aquele fundo. E aí viram que isso era algo muito legal, que isso dava certo e que ajudaria muito os outros pastores. E assim a arte começou. Interessante, interessante. E vocês tiveram contato com eles como? Em 2014, nós tivemos um seminário aqui no Rio de Janeiro que falava sobre a arca e sobre os objetivos da arca. Foi a meados de setembro, na igreja do Pastor Filipe, lá aqui no Recreio, né? E ali nós conhecemos o Maico. O Maico é um diretor para assuntos globais, ou seja, ele era o que respondia, de fato, para os outros países, fora os Estados Unidos, que tinha essa relação com outros países. Então, ele estava vindo aqui no Brasil apresentar a arte. E no meio daquilo ali, quando nós ouvimos todo o projeto, como era a arte, aquilo nos chamou a atenção, porque nós já trabalhávamos com um trabalho de unidade dos pastores aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Né? Então, trabalho de unidade, reunião de cafés com pastores, tudo isso já era uma prática. Então, aquilo parecia que nós estávamos ouvindo falar de um grupo muito semelhante ao que nós já praticávamos e acreditávamos. Né? Então, dali houve um convite para que fôssemos à Califórnia
na igreja do Rick Warren, né, que era para conhecer o seminário que a ARC promove em várias localidades dos Estados Unidos. E nós fomos em 2014, e um grupo de pastores, fomos lá, e lá conhecemos melhor, mais profundamente sobre a ARC, naquele congresso, e dali o namoro aconteceu, depois veio o noivado, porque vamos entrar em 2015 participando, aí fomos atrás, né? Fomos em Jacksonville, na Celebration Church, fomos depois para Alabama, até que surgiu a oportunidade de fazer o curso de implantadores de igreja. Então, isso aí foi, assim, tremendo, e se as pessoas tiverem interesse de conhecer um pouquinho sobre o conteúdo desse curso, nós temos no site da ARC Brasil, arcchurch.com.br, nós temos ali vídeos já traduzidos que falam sobre como é que funciona, como se deve plantar uma igreja. Isso é muito interessante. Foi assim que aprendemos e foi assim que começamos a nos relacionar com ele. Entendo. Então, mas aí foram você e outros pastores fazer esse curso? Tiveram pastores aqui do Rio, tiveram pastores de Minas, mas no final, para o curso mesmo, oficialmente, só ficou eu e Jonatas, né? Porque os outros pastores foram nas reuniões, nos seminários, mas aí já está falando daqueles que querem mesmo se aprofundar, mergulhar, realmente, imergir ali naquele conhecimento. E ali nós conhecemos várias ferramentas extraordinárias para quem trabalhava com a visão celular no passado, que tinha vários manuais de treinamento e tudo. Nós sentimos falta desse material de treinamento, e ali a gente encontrou muita coisa boa. A trilha do crescimento foi uma das ferramentas que nós sentimos assim o desejo de conhecer. Fizemos a tradução para o português e entregamos para eles, inclusive para abençoar outros pastores no futuro do Brasil. Então vocês têm parte desse material já traduzido, e sim, quem se interessar pode, vamos dizer, buscar a vocês para obter esse material? Temos a trilha do crescimento, que são 4 classes interessantes. Vamos falar sobre a igreja, que é a classe 101. A classe 201, que é... A 101 apresenta a igreja, apresenta a história da igreja local. A classe 201 fala sobre os hábitos essenciais, ou seja, a oração, o jejum, que são os princípios que a ARC, de fato, acredita que sejam importantes. Não se pode plantar uma igreja sem ter um grande movimento de oração, de jejum, de preparação. Não se estabelece uma igreja sem guerra espiritual, né? Isso aí é fato. Então, não há como implantar uma igreja sem uma grande preparação de uma equipe de oração, de intercessores, né? Então, temos essa segunda classe, que é falando sobre os hábitos que não podem deixar de ser praticados pelos cristãos, que é a oração, a leitura da palavra, a comunhão com o Espírito Santo. Depois vem, então, a classe terceira, que é a 301, que fala sobre encontrar os dons, as habilidades, os talentos que cada um tem, né? E é importante isso, que é a descoberta, que é quando você se identifica com determinada área, onde você vai fluir com maior facilidade. Ou seja, você vai atuar na igreja dentro da área que você tem aquele talento dado por Deus, aquele dom dado por Deus ativo em você. Então, essa classe é para identificar. São feitos alguns testes com o objetivo de identificar essa área na sua vida. E depois, então, a quarta e última classe é quando é apresentado na quarta classe o que nós chamamos de equipe dos sonhos, de um time, que é a equipe dos sonhos, que é quando você, de fato, tem cada área da igreja atuando naquela determinada área, seja na mídia, seja no evangelismo de rua, seja no louvor, na adoração, enfim, cada área, né, o pessoal da oração, da intercessão, cada área ter a sua equipe, a sua identificação. Então, essa ferramenta foi muito boa, é boa, nós temos à disposição daqueles que queiram conhecer melhor, ou saber, né? Entendo. E vocês, no caso, eu estou junto com vocês na ARC, né? ARC Brasil, senti algo tão bom, tão especial.
em todo o processo, em tudo que eles passam, a ideia de implantar igrejas que não são apenas as suas igrejas, né? Porque às vezes nós investimos, mas investimos, digamos, naturalmente nos nossos, mas a ARC, ela se propõe a investir no reino, em pessoas que necessariamente não fazem parte da mesma estrutura, da mesma denominação, necessariamente não têm a mesma visão, digamos assim, de trabalho ministerial, mas estão todos juntos, unidos e se relacionam. Como eu mesmo creio que igrejas que se relacionam, para que nós cheguemos a um nível desse, primeiro nós temos que ter pastores que sejam amigos, né? Isso é o importante. Nós temos 4 pilares dentro da proposta da ARC. O primeiro deles é o relacionamento, construir relacionamentos. Ou seja, qualquer projeto que você vai começar em qualquer área da vida, você precisa ter relacionamento, você precisa se relacionar. Não existe aquela pessoa que diga assim, eu vou abrir um negócio, vou abrir uma padaria, eu não preciso de ninguém, não vou ter nem sócio, eu sou uma firma individual. Na prática, isso não existe, porque ele vai ter que se relacionar com fornecedores, vai ter que se relacionar com clientes posteriormente, ele vai ter que relacionar-se com pessoas. Então, essa ideia de que você faz tudo sozinho não funciona. A base de um projeto, o crescimento vem dos relacionamentos. Então, a sabedoria está em você se relacionar, ou seja, aquilo que eu estou perguntando ao Senhor, Deus colocou como resposta na vida do outro irmão. Então, e ele colocou isso para que, através dessa busca de comunhão, nós tenhamos as respostas, ou seja, ele encapsulou no outro. Se eu fico perguntando, vou ficar perguntando a vida toda. E ele vai dizer, procura teu irmão, vá buscar teu irmão. Então nós vamos encontrar uma resposta. Isso aí é fundamental, é a necessidade de que, de fato, esse é o primeiro pilar, a construir os relacionamentos, né? O segundo pilar é quando nós ajudamos a igreja a se tornar uma igreja forte. O que é uma igreja forte? Uma igreja forte e uma igreja relevante. O que é uma igreja forte e relevante? É uma igreja que se expressa através dos seus pequenos começos, essa legitimidade, mas ela tem logo uma expressão de crescimento. Por quê? Porque ela teve a visão de fortalecer as equipes. E assim começa a construção de uma igreja nova. Ou seja, não é só o pastor que tem a visão e que guarda para si e que vai dizendo, vai fazendo assim porque eu sei porque estou pedindo. Ao contrário, é alguém que está chamando todos, está instruindo, está dizendo, vamos chegar lá, eu preciso chegar lá, eu não tenho todas as respostas, não sei como vou fazer isso, mas eu creio que Deus vai colocar a equipe certa e vai ter, na multidão dos conselhos, vem a sabedoria. Então, nós temos que construir algo mostrando, olha, nós vamos fazer isso. Então, quando a igreja for lançada, aquela pessoa do louvor, aquela pessoa da recepção, aquela professora de classe bíblica de crianças, todos vão saber responder exatamente o que estão fazendo ali. Qual é o objetivo daquilo por que estão plantando naquela igreja, entende? Essa é a resposta que tem que estar aí no coração de cada um. Essa é a visão da equipe que se formou. Então esse é o segundo pilar dessa ideia da ARC, que é construir relacionamentos, estabelecer uma grande equipe, fortalecer uma grande equipe, para que o dia que você lançar a igreja, que é chamado dia D, você veja como a mentalidade no Brasil, nós caminhamos muitos anos, vamos plantar uma igreja em determinada região. Então se aluga um lugar, compra cadeira, compra som, compra um púlpito, coloca ventiladores, o ar-condicionado, enfim, prepara toda a logística, essa parte, e depois começamos um trabalho com um grupo pequeno, e aí a igreja vai pregando o evangelho e tal. Esse é o modelo que nós caminhávamos. Não é que ele é errado, ele demonstra um crescimento lento, gradativo, mas muito lento. É por isso que leva muitos anos para que uma igreja local se desenvolva dentro de uma comunidade e cresça de uma forma forte, de uma forma de impacto.
Mas quando você se prepara antes de lançar, ou seja, antes de inaugurar a igreja, você se preparou, todos que vão começar naquele dia sabem o que vão fazer. Isso é maravilhoso, porque você não tem que passar ali 10 anos tentando convencer aquele grupo que você reuniu qual é a visão que Deus lhe deu para aquele lugar. Entende? É uma coisa que agora todo mundo vai com o mesmo objetivo e todo mundo fica desejando o dia do lançamento da igreja. Por isso que não há pressa em se implantar a igreja amanhã. O que é importante é que aquela equipe esteja fortalecida, edificada, preparada para que a igreja, quando abrir, seja uma igreja forte, uma igreja relevante. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é o objetivo primário, é que não é uma visão proselitista. Ninguém está pensando em abrir uma igreja, implantar uma igreja para receber membros de outras igrejas. Claro. Ou se tornar uma atração nova na cidade para atrair pessoas insatisfeitas. Não é essa a visão. A visão primária é levar o conhecimento do Evangelho aos sem igreja, aos que não conhecem a salvação. Então a visão é alcançar os perdidos, aqueles que de fato vão, receber a palavra. Então isso já nos traz uma certa tranquilidade, poder comunicar aos pastores e aos líderes que não há uma ideia de plantar uma igreja nova numa determinada região para atrair membresias de outros, porque aqueles que já estão salvos não é o que temos que alcançar. Temos que alcançar os não alcançados, não é? Então, essa é a visão. E a quarta é a que finalmente acontece, como aconteceu com eles lá no início. É quando a igreja que foi apoiada para ajudar, ela recebe e cresce nesse DNA, né? nessa genética de multiplicação, de crescimento, de apoio, ela se torna agora uma igreja doadora. E ela vai começar a ajudar outros a formar novas igrejas. Esse mecanismo é o que nós estamos tentando conversar. Nesses anos temos falado com pastores a respeito desse propósito, e graças a Deus, muitos pastores têm entendido e têm vindo. Essa tem sido uma alegria, e cremos que muitos virão ainda. Quer dizer, e entre os propósitos que a ARC em si tem, está também de capacitar, de formar, de treinar, né, de trazer pessoas que possam, de alguma maneira, contribuir para a melhora da igreja, seja local, seja um ministério individual. E o que tem sido feito quanto a isso? A visão de qualificação, vamos chamar assim, né? Qualificar aqueles que serão os plantadores de igreja. Essa é a ideia. Conversar com os pastores de que nós precisamos formar líderes e pastores que estejam identificados com essa percepção de que o chamado de Deus, sabe que o chamado não somos nós que chamamos, quem chama é o Senhor. Claro. Nós reconhecemos o chamado. A partir do momento que aquela pessoa foi chamada pelo Senhor, de nós reconhecemos esse chamado, nós vamos tratar de dar uma qualificação para aquela pessoa, ajudá-lo nessa caminhada, evitando, e eu creio que isso é que é importante, passar para esses pastores passarem o seu conhecimento, as suas experiências, aquelas situações que passaram, que não foram que foram desastrosas, que hoje estamos vendo que o melhor caminho é esse. Não, por que ter que passar? Se nós estamos construindo uma cobertura, um telhado, é para que aqueles que vêm pisem sobre ele e se torne base, e não tenha que construir novamente o que já foi edificado. Então, para nós, nós estamos construindo essa cobertura para que aquele que vem pise sobre ela e edifique algo. Ou seja, as nossas lutas primárias não têm que ficar sendo repetidas e voltando toda hora num ciclo repetitivo de ter, não, você vai ter que passar por isso porque eu passei, eu também bati de frente com tantos problemas e você tem que aprender. Não. Se nós aprendemos com o conselho, se nós aprendemos com a instrução, se nós abrimos o entendimento para receber com a sabedoria, nós não temos que sofrer. Existem sofrimentos que são inúteis. São sofrimentos inúteis. E há pessoas que têm a mentalidade que tem que passar por isso porque eu passei. Não. Se eu passei e venci, aquele que vem e aquele que vem recebe, ele só vai passar se ele não acreditar. Ele só vai sofrer se ele pagar para ver
e dizer, não, eu vou fazer desse jeito também, eu sei que eu vou conseguir o que você não conseguiu, e aí vem, muitas vezes, os relatórios frustrantes e tristes de pessoas que passam problemas desnecessários. Então, eu acho que o sofrimento faz parte da caminhada, nós passamos algo que nós devemos até ter isso como claro na nossa mente, que somos participantes dos sofrimentos de Cristo, né? Mas nós não estamos atrás de sofrimento, nós não estamos à caça de sofrimento. Eles vêm, eles aparecem, e nós lutamos e vencemos e seguimos em frente. Então, eu penso que a qualificação desses líderes é, de fato, um ponto necessário e central para as novas igrejas. Óbvio, óbvio. Eu sempre digo que experiência você pode adquirir de duas maneiras. Ou vivendo, ou então ouvindo e aprendendo com quem já viveu, né? De fato, talvez a maior herança que Davi tenha dado a Salomão, a maior bênção que ele tenha deixado a Salomão, é que não sobrou filisteu. Sim. Salomão não teve que voltar a fazer a batalha com os filisteus e tudo. Ele pôde partir de um patamar diferente, para essa nova realidade, vamos dizer. Muito do que Davi fez, muito do que Davi lutou, muito do que Davi se sacrificou, Salomão pôde partir do ponto que Davi deixou. Digamos, aquela famosa eira que Davi comprou, onde ele sacrificou, onde ele ofereceu ofertas ao Senhor, a famosa frase de Davi, acaso eu darei algo ao meu Senhor que não me custe? Não. Aquele foi o lugar que depois o templo foi levantado. Sim. Então Salomão já partiu de algo que Davi mesmo havia deixado para ele, né? Para o rei Salomão. Que bom, vamos dizer, Salomão, rei de paz, mas é filho do rei de guerra, né? Alguém teve que fazer a guerra para que houvesse a paz. Vem um Davi, e essa visão, eu digo, uma visão que tem tocado muito nesses dias, que é o legado, a herança, a visão de continuidade. Porque muitas vezes, Eduardo, você que tem experiência no ministério, nós vemos isso, quão difícil às vezes uma pessoa é fazer a transição, poder colocar aquela mocidade, aquele sangue novo que fará coisas novas e que nós esperamos que façam coisas bem maiores, bem melhores. Como isso, na tua experiência? Eu sei, eu te pergunto isso. Por quê? Porque você tem o seu filho que trabalha com você, que é uma bênção, o Jonatas, né, o pastor Jonatas. E embora você esteja à frente do trabalho, esteja tudo, ele tem te acompanhado, ele tem estado como seu discípulo principal. Isso, palavras minhas, né? Discípulo principal. Como é isso? Como essa transição, esse entregar a uma nova geração, que não é só o teu filho, a toda uma nova geração? Sim, eu vejo assim, claro que você aprende, você vai recebendo no caminho instruções, direção da parte de Deus, e existem muitos exemplos extremamente vitoriosos que nós podemos citar, porque são verdadeiras inspirações. Eu tenho apoiado, muitos anos, apoiando o trabalho da missão do Reinhard Bonk na África. E o Reinhard Bonk, para mim, eu conheci o Reinhard Bonk em 1980, quando ele estava começando o trabalho. Eu falo recém que ele já tinha 2, 3 anos. Ele estava trabalhando na África, começando porque ele era amigo pessoal
do pastor Lawrence Wonson, que era o diretor do nosso seminário na época. E ele esteve lá contando como ele estava começando o seu trabalho, como Deus havia dirigido o trabalho dele lá na África. E ele tinha uma meta, e a meta era alcançar 100 milhões de pessoas até 2010. Até 2010 ficou para trás, né? Ele tinha... Era do Cairo... Não, do Cabo ao Cairo. Não é isso? Da África do Sul ao Egito. Atravessar a África inteira. Ele tem histórias fantásticas, tremendas. E o que aconteceu? Mas por que eu estou citando o Reinhard Bonk? Porque aos 60 anos, 65 anos, ele começa a receber um comando da parte de Deus para que ele pudesse passar e formar um Timóteo, formar um discípulo, alguém que tivesse a continuidade. Aí aparece o nosso irmão brasileiro, claro, que viveu muitos anos fora, na Alemanha e tudo, que é o Daniel Colenda, e ele vem. Eu fui aluno do J.P. Colenda, o avô do Daniel Colenda. E ele vai, e ele recebe essa direção de Deus, e ele vai até agora recém, quando ele faleceu agora recém, ele tem de 60 e menos de 65 anos, até os quase 80 anos, praticamente 80 anos que ele faz, ele tem todos esses anos para trabalhar essa transição. Então é uma lição de que nós precisamos, de fato, formar aquele que vai dar a continuidade, aquele que vai ter... E, de fato, a experiência, eu posso dizer, com o Jonatas, é que quando você vai assimilando isso com facilidade, você vai passando esse ensino, essa formação, você descobre que a capacidade de percepção é muito grande. Aquilo que eu levei muitos anos para compreender, eles compreendem com muito mais velocidade. A geração que segue, ela não é da mesma forma como nós tivemos que enfrentar. Ou seja, as guerras que nós enfrentamos, eu digo o seguinte, qual é a diferença da nossa geração para essa geração que vem? É o sentido de urgência. Porque na nossa idade, nós olhamos as coisas sob a perspectiva da urgência. O que para eles, a gente olha e percebe que o que eles parece que o tempo, não tem problema, muito tempo, nós sentimos que as coisas precisam ser consolidadas. Há uma seriedade muito no processo de acompanhamento, aquilo que na juventude se tem tempo para tudo, mas, na verdade, quando você chega à idade de 60 anos, você começa a pensar de que você precisa tomar decisões e que precisa consolidar muitas coisas, ainda que você viva 120 anos, ainda que você vá aos 100, 100 e pouco. Claro. Mas você tem o sentido de que você precisa, de fato, essa é a concepção, né? Agora, é muito grandioso ver como as crianças hoje, você vê os netos, eu sei que você tem os seus netos, eu também tenho os meus, e a gente olha as crianças hoje lidando com tecnologia, que para nós é inconcebível, claro, pela geração e pela época, mas a velocidade como eles raciocinam, né? Eu tenho a Manuela aqui que vai fazer 3 anos agora, dia 31, e ela faz alfabeto, contas, o que você pergunta são respostas muito além daquela nossa infância que claro. Tinha lá. Então, hoje nós estamos lidando com a necessidade de fato, formar. E isso é uma bênção. Quando você vê esses exemplos que foram exitosos, falei do Reinhard Bonk porque é um exemplo exitoso, claro. Existem outros exemplos. Por exemplo, falei do J.P. Colenda, que era o avô do Daniel Colenda. Então você vê que isso vem pelas gerações. E Deus vai alcançando, né? Talvez o avô, já falecido há muitos anos, não tivesse a dimensão de onde o neto ia parar. Que ia ser um dos pregadores mais influentes hoje em ganhar almas na África, como está acontecendo, né? Na continuidade do trabalho do Reinhard Bonk, que não perdeu, digamos, força, pode adquirir outras características, porque tem que adquirir, é uma liderança diferente, não é a mesma liderança. Esse encontro de gerações, ele pode ser benéfico, você deu um excelente exemplo, e ele pode ser também, infelizmente, maléfico, né? Sim. Quando você tem um Samuel nas Sagradas Escrituras, começando ainda o menino Samuel, como diz a palavra, ele ouvia a Deus,
O sacerdote Eli era um homem com experiência, mas já não ouvia a Deus. No entanto, entendia como era o processo, como deveria agir. E Samuel não. Samuel não tinha esse entendimento. De modo que Eli, por mais que nós possamos criticar Eli, ele foi preciosíssimo naquele momento da experiência de Samuel. A geração, o velho sacerdote, ajudou extremamente o jovem profeta. Em contrapartida, nós vemos aquela famosa história do jovem profeta e o velho profeta, quando é um encontro de gerações que a antiga geração, o velho profeta, se torna prejudicial, maléfico mesmo, para o jovem profeta, porque o desvia do que Deus deseja. Eu percebo aí que cabe muito à geração mais velha, ser benéfico ou maléfico. E a geração mais nova saber a quem ouve e como ouve. Né? Como é que nós poderemos ajudar? Porque existe um Elias e um Eliseu. Existe um Moisés e um Josué. Esses são exemplos maravilhosos de gerações que se encontram e que cooperam. E que realmente você não pode esperar que um Josué lidere como um Moisés. Porque o propósito da liderança dele é a conquista. O propósito da liderança dele não é o mesmo propósito que houve da liderança de um Moisés. E essa que é, digamos, quando estamos, como você está com seu filho, como você e outros pastores estão com jovens ministros de Deus, preparando-os, por vezes, há coisas que para os jovens, por mais força, ânimo, entusiasmo, que fica pesado para eles, porque falta justamente o que nós temos, né? Vamos dizer, nós temos a experiência, nós sabemos usar as coisas por causa do tempo de caminhada. E quando o jovem se cansa, quando o jovem se esgota, porque poucas pessoas pensam nisso, não é, Eduardo? Que um jovem pode se esgotar, às vezes a responsabilidade é tão grande para ele. O que cabe a nós fazer? Nós temos que pensar na questão, essa possibilidade que você acabou de colocar, realmente ela existe, ela é real, porque as nossas batalhas são espirituais e emocionais, né? Então nós temos lutas e guerras espirituais, porque o nosso inimigo, ele está declarado, né? E Satanás está todo o tempo tentando, de alguma forma, impedir nosso avanço, nosso crescimento, de alguma forma tentando não nos facilitar em nada no que ele puder fazer, mas temos os nossos problemas emocionais, e às vezes confundimos o que é emoção, que é emocional, que é um problema de alma, com um problema espiritual. Você citou o exemplo de Eli em relação a Samuel, e, aliás, essa pregação é sua. Eu vou voltar para você, porque essa pregação eu ouvi de você ensinando a respeito da relação de Samuel, quando ele ouve a palavra do Senhor, dizendo Samuel, Samuel, ele foi, pelo entendimento, procurar Eli, porque a voz que falava e chamava ele era uma voz patriarcal, era uma voz do pai, era uma voz daquele que estava ali naquela figura, de fato, como Eli. Então ele reportava a Eli da forma como ele achava legítimo, ele entendia que era legítimo. Quando ele percebe, que ele já havia se esquecido até que Deus falava, né? Quando ele percebe que o que está acontecendo ali é sobrenatural, então ele instrui. Você vê, mesmo no erro, mesmo na dificuldade, diz, quando você ouvir, a próxima vez você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve.
E aí ele recebe, então, a instrução. Mas ele não está... o Samuel não estava equivocado, mas ele estava na fase da infância, ele estava na fase de menino. Então, mas ele procura. No entanto, Deus o protege. Deus o protege. Mas isso vai trazer danos no futuro? Sim, porque os filhos de Samuel no futuro não corresponderão porque ele não teve formação. E você vê o quanto isso é importante. Ele não tem essa formação, ele se torna um profeta que todos temiam, porque ele era um profeta temido, principalmente pela feitiçaria, pelos feiticeiros. Claro. Mas ele, de importância tremenda nas Escrituras, mas ele no futuro vê os filhos de Samuel não tinham postura, como os filhos de Eli também não tinham postura. Como nós equilibramos isso? É muito importante acompanhar esses dilemas, porque os filhos de pastores, por exemplo, você citou a questão dos filhos de pastores, eles são observados e cobrados de forma excessiva. Ele olha para a sua vida e vê em você uma resposta, e eles querem ver os seus filhos respondendo da mesma forma. Só que cada um tem sua própria identidade, seu estilo. Eu diria até que eles têm capacidade de ser muito maior, e é isso que o discipulado promove. Que aqueles que veem os nossos filhos são maiores do que nós. Você começa com Abraão, depois vem o Isaac, o filho Isaac, mas depois logo surge o Jacó com as 12 tribos. Quer dizer, se você olhar, vai havendo uma amplitude, vai se ampliando. Então, de fato, o discipulado promove. Você vê Elias, ele acompanhou o processo e colocou dureza ali no ensino com Eliseu, porque Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida, eu quero essa porção. E ele disse, se você me vir, ele criou uma condição, e foi testado várias vezes para não ir adiante. Mas ele viu e recebeu, e foi um ministério extraordinário, Eliseu. Então eu penso que há muitos dilemas, sim, há muitos dilemas. Nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de todo o apelo, toda a sedução, tudo aquilo que aconteceu. A nossa experiência de conversão é uma, diferente, em épocas diferentes, em geração diferente das de hoje. Eles, no caso, o Jonas, ele já está numa geração em que ele também já está vendo na nova geração, agora na próxima geração, ele já está observando um comportamento diferente, porque ele já está virando tio, ele já é o tio também, agora já é o tio. Então, ele já começa a perceber e ele começa a entender, e aí agora as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque depois que eles casam, depois que eles começam a constituir família, depois que eles têm filhos, e depois que eles começam a observar os adolescentes, os jovens que vão chegando, ele começa a perceber o que a gente falava, e ele não entendia, não compreendia. E começam a tomar o peso da responsabilidade, e aí se tornam líderes tremendos. É o que eu vejo. Eu acho que nós temos que investir mesmo, né, na formação de líderes, e muitos pastores têm filhos espirituais que são filhos, né? São filhos mesmo, porque foram debaixo de paternidade para serem formados, para serem... Aqui não é uma regra e dizer que todos os filhos nossos serão sacerdotes, mas se você olhar dentro do aspecto do sacerdócio, não com aquela visão diferenciada de sagrado e secular, né? Mas se pensar que todos nós estamos no sagrado, seja engenheiro, seja médico, seja desenhista, ou seja advogado, se ele uma nação de reis e sacerdotes. Óbvio. Então, ele obviamente vai ser ele estará cumprindo todo o ministério que Deus colocou naquela área que Deus o levou a se formar e ser. Né? É muito interessante, né? Dizem que um dos povos que tem o maior número de gênios, tem o maior número per capita de prêmios Nobel, são os judeus. Mas o que pouca gente sabe é que a família com o maior número de gênios numa única família é uma família italiana de um pastor. Olha que legal. De Bernoulli, Nicolau Bernoulli. Então, todos os filhos e descendentes
desta família foram extremamente abençoados. Essa bênção geracional é algo que, inclusive, os judeus analisam. Perguntaram a um rabino famoso de Nova York por que tamanha quantidade de gênios na história quanto aos judeus. E ele disse: os homens mais preparados e mais abençoados são os sacerdotes. E no judaísmo, o rabino casa-se e tem filhos, de modo que esses filhos são extremamente abençoados, porque estão dentro da família, digamos assim, sacerdotal. Mas o catolicismo colocou, vamos dizer assim, o celibato. E muitos homens de capacidade extraordinária, os seus genes ficaram. Homens verdadeiros gênios, como Tomás de Aquino, homens como verdadeiros gênios, como, que ninguém tem dúvida que era gênio, como Santo Agostinho, eles não perpetuaram a sua genialidade. Então, aqui fica, só para jogarmos o assunto, essa ideia que nós estamos falando de perpetuação. A arte, ela deseja capacitar, ela deseja, nós ainda não chegamos a esse ponto no Brasil, que já existe nos Estados Unidos e em outros países, que é um grupo de igrejas que sustentam uma verba que pode ajudar um novo ministério a começar. Mas isto é a perpetuação da igreja. E há de se ter um coração especial para poder, digamos, abençoar. Deveria ser fácil, mas nem sempre é fácil. E isso de abençoar e abençoar, não apenas com uma palavra, mas abençoar com recursos, né? Ajudando aquela igreja na prática, implantação de igrejas. Existe algum... Eu imagino que lá eles devam ter um processo de análise e tudo para poder implantar algo assim, para poder dizer, a tua vida, eu quero investir na tua vida. Eu acho interessante, no nosso site tem 8 vídeos traduzidos. Tem vídeos no original em inglês, que é conectado com o site principal, mas nós temos ali no artchurch.com.br, né? E você tem ali 8 vídeos. Repete, Eduardo. www.artchurch.com.br. Esse site traz vídeos sobre plantação de igreja e mostra muito de como você pode plantar a igreja, de que forma você planta a igreja. Então, tem alguns exemplos, resumidamente. O vídeo primeiro, ele fala sobre o fundamento, ou seja, como se estabelece uma igreja. Então, ele traz uma visão sobre guerra espiritual. E ele mostra o seguinte: se você vai começar um projeto de plantação de igreja, você tem que entender que você tem que formar trincheiras de oração, de intercessão e de jejum. Se você não fizer isso, você vai se arrebentar. Você precisa, de fato, ter a cultura do reino, que é a oração. Temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar de Deus, né? Então, essa estrutura mostra... Esse vídeo fala sobre como vencer o espiritual, como seguir avançando na visão de plantação de igreja. O segundo, ou seja, a ideia é: melhore a qualidade de oração, melhore o tempo de oração, suba o nível na oração. Essa é a ideia do vídeo. É muito interessante. O vídeo 2 fala sobre estar dentro de uma visão de que eu não só cresci na oração, mas eu preciso agora levantar equipes de intercessores, pessoas que orem pela mesma causa. É a chamada oração corporativa, oração que equipes começam a orar pelo mesmo objetivo. Isso é muito bom, isso é diferente, porque quando você
está orando por uma causa, mas você levanta outras pessoas para estar orando, a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estão com o mesmo propósito, tudo que ligamos na terra será ligado no céu. O terceiro nível, o terceiro vídeo, fala exatamente sobre levantar também. Olha, você vê 3 vídeos ainda falando do tema de oração, quanto isso é importante na plantação de igreja. E o terceiro vídeo fala sobre levantar intercessores. Você sabe disso, que o fortalecimento do ministério pastoral, de uma liderança, está nos intercessores que você tem capacidade de levantar durante a sua caminhada, a sua vida. Então, ter pessoas que intercedem por você, que oram por você incessantemente diante de Deus, é extremamente importante. Eu conheci pastores que tinham um propósito de levantar número de intercessores e passava de 1000 intercessores, ou seja, a capacidade de você se cobrir, de fato, diante dos desafios, é levantar gente que interceda por aquele propósito, seja da plantação de igreja, como também do seu ministério. Então, o terceiro vídeo fala da escolha, ou seja, fala como você vai trabalhar com a equipe, como você vai começar a formar pessoas, que você vai transmitir a visão que Deus lhe deu, sobre plantar a igreja em determinado lugar, e você vai começar, então, a passar isso. Vai começar a marcar um café, uma reunião, e você vai começar a trazer isso ao coração dessas pessoas, para que eles possam conhecer aquilo que Deus está falando com você a respeito dessa plantação. E então você vai para outro vídeo que fala sobre o local escolhido, quando você começa a entender qual é a geografia de fato que Deus é importante. Você vê que Reinhard Bonk, citando novamente Reinhard Bonk, quando ele esteve na primeira investida em missionária na África, ele vai para uma geografia equivocada. E aí, nada acontece naquela geografia. Então, Deus, ele vai diante de Deus e diz assim, por que Deus está dando tudo errado? Ele diz, porque você está plantando esse trabalho num lugar que eu não disse para você fazer isso aí. Então, ele entendeu que precisava buscar a direção de Deus, e Deus mostrou o outro local. E quando ele foi para aquele outro local, a primeira campanha dele deu mais de 100 mil pessoas. Então, numa geografia que não acontecia nada, o deslocamento para outra geografia, então o local... Aconteceu tudo. Claro. Então, o local é importante? É importante. Nós temos ensinado isso, inclusive, na igreja local. Você não escolhe uma igreja por causa da geografia. Você escolhe a igreja porque Deus te coloca ali para aprender. E se você tem que atravessar a cidade, você vai crescer ali. Não tenta inventar uma igreja próxima, como uma loja do McDonald's, ou quando você busca a tua facilidade. O lugar do teu crescimento, Deus determina. E muitas vezes vai requerer de você um deslocamento, como ele fez com Abraão. Abraão, vá e me adore. Mas não disse onde era o monte. Vá. E ele foi até chegar em Moriá. Tinha muito monte pelo caminho. Por que Moriá? Porque depois vai ter uma cidade, vai ter toda uma história, vai ter todo um lugar onde a cidade será construída. Então Deus já sabia. Né? Então, esse vídeo trata sobre isso. O quarto vídeo fala sobre implantar. O recurso que você precisa para implantar. Como você faz a implantação. Isso é muito interessante. Depois vem o quinto, que fala sobre divulgação. Como você divulga? Isso não é ainda o dia do lançamento da igreja. É todo um trabalho que você tem para que você possa fazer algo certo, eficaz, e levantar um trabalho na igreja forte. Amém. Depois tem um chamado vídeo 6, que eles chamam de uau, é quando você tem o dia D, o dia do lançamento, o dia em que você é a inauguração do trabalho. E o que vai acontecer nesse dia? Vai ter um crescimento a partir daquele momento. Vai ser um impacto. Porque todos que estão ali estão com visão, todos que estão ali estão sabendo o que estão fazendo. Se você perguntar à portaria, se você for no lanche, se você for na classe bíblica, se você for no trabalho com as crianças, e perguntar qual é a visão para esse lugar, todos vão dizer, porque eles andaram junto, oraram junto, tiveram comunhão junto, sabem exatamente o que vai acontecer. E aí são 8 vídeos. O sétimo, ele trata sobre a preparação para o seu crescimento. Acabou? Lançamos. E agora, como vamos administrar esse crescimento? E, finalmente, o oitavo é nos concentrar num ministério que seja vivificante e que permaneça com essa fonte ligada, né, nos céus, que seja o fluir de Deus. Essas são as bases assim, interessantes que eu creio que quem puder
ouvir esses vídeos, vai achar muito interessante e com certeza vai ter interesse de se aprofundar. Tudo isso está no site da ARC. Sim. Né? www.archchurch.com.br. Então, maravilha, maravilha. Nós teremos uma reunião da ARC, né, via Zoom, que tem sido às quintas-feiras, 18 horas. Né? Nós já tivemos a missionária Edmeia Williams conosco, a pastora Rosalind, de Milão, já tivemos o Asaf Borba, tivemos agora meu amigo Glaucio Coraiola, e teremos o Léo, o apóstolo Léo, né? Teremos ainda o apóstolo Adriano na próxima quinta, e na outra quinta, o Francisco Nicolau. Sim, tivemos o pastor Edmar do Conselho de Pastores dos Estados Unidos. Do Conselho de Pastores dos Estados Unidos, aqui também é representante da ARC para a língua portuguesa nos Estados Unidos e Canadá, né? Um homem de Deus maravilhoso. E dessa forma, a comunhão está começando a se estabelecer entre os pastores. Nós estamos chegando ao... Todos que quiserem vir a participar na quinta-feira agora, com o pastor Adriano, que vai ser o preletor, né? Vai ser às 18 horas, e entre em contato, nós mandamos o link, é feito pela sala do Zoom, né? Então é uma sala fechada, mas mandamos o link e o pastor pode vir participar e conhecer melhor. Aí entra pelo site da ARC, pode conseguir o link e tudo. Sim, e temos ali os vídeos antigos todos, as reuniões anteriores, é muito interessante. Maravilha, maravilha. Eduardo, eu queria agradecer a você por ter participado, ter explicado um pouco da ARC Brasil para todos, né? Esse vídeo também, o debate-papo, vai ficar aí disponível a todos que quiserem acessar. Se você pudesse, aproveitando esses 3 minutos finais, fazer uma oração, então, abençoando a todos que porventura participaram. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, te damos graças nesse dia, Senhor, de poder, ó Deus, estar aqui, Senhor, ó Deus, junto com teu Filho, Senhor, e poder ter um momento de comunhão, e acreditamos mesmo, Pai, de que, de fato, a tua palavra não volta vazia, e aonde esse coração e esta pessoa está agora conosco, participando, seja terra fértil, e que a tua palavra possa fluir no coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã, seja um pastor, seja um líder, aquele que está conosco, acompanhando, Senhor Deus, neste momento, que a tua mão estenda sobre essa família, sobre esse lar, que esse momento de pandemia, onde tantas dúvidas surgem no mundo a todo momento, nós possamos estar atentos à tua voz, a perceber, ó Deus, que tudo está no teu cuidado, e que o Senhor está abençoando cada um de nós, e tudo isso que estamos passando, Senhor, temos a convicção de que não fomos destinados, chamados para viver no deserto. Nós temos uma promessa para a terra prometida, para o lugar de descanso em Jesus Cristo. Por isso, nós cremos que tudo isso será removido, e um momento, Senhor, o Senhor tirará, Senhor, ó Deus, e dará vitória, Senhor, seja por uma vacina, seja removendo esse vírus, ó Deus, do planeta. A tua mão não está encolhida, está estendida, e agindo, Senhor, quem há de impedir? Em nome de Jesus, louvamos pela vida do ministério, ó Deus, do apóstolo Luiz, Senhor, e esse trabalho que ele tem realizado, ó Deus, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, para as nações. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós oramos crendo, Senhor, na tua promessa, e aquele que crê e recebe, diga amém e amém, Jesus. Amém. Estamos nos segundos finais agora. Um grande abraço, Eduardo, e um grande abraço a todos, e até o próximo debate-papo. Amém. Obrigado.